merecem o troféu falta de juízo os 41 políticos brasileiros que foram para Israel para um intercâmbio, curiosamente para debater medidas de segurança, ver como é que Israel trata o tema, era uma das questões, para aplicação em municípios do país. E eles provaram isso à vera, porque acabaram testando o sistema de bunkers, que são aqueles espaços, espécie de esconderijos para evitar que sofram consequências de bombardeios, e esses bunkers estão espalhados por Israel. Aliás, alguns países do mundo árabe têm esconderijos subterrâneos. O próprio Hamas utiliza muitos esconderijos subterrâneos na Palestina, por isso que o povo morre em cima e os criminosos, o grupo terrorista Hamas, do qual eu não concordo, obviamente, fica embaixo naquelas locas, né, escondidos, feito pré-A e tatu, com vítimas e com reféns israelenses, e as crianças, mulheres e o povo morrendo em cima, sendo dizimado pelo Estado de Israel. Ainda tem gente que fica invocando Jesus para essa guerra. Quando foi que Jesus, em algum momento, mandou matar alguém nos seus 33 anos de vivência no planeta? Jesus pregava a paz e denunciava as atrocidades. Então, o que Israel está fazendo com o povo palestino, em vez de combater o Hamas especificamente, não tem nada a ver com vontade divina, muito pelo contrário. Não se pode invocar guerras em nome de Deus. E agora está Israel contra Irã, e é diferente do debate com a Palestina, porque o poderio bélico iraniano, apesar de não ser o maior do mundo, mas é diferente, quer dizer, tem algumas armas iranianas que já conseguiram vencer o chamado Domo de Ferro, que é aquela estrutura israelense para evitar os ataques, e de cada 10 bombardeios, um acaba atingindo o alvo. Enfim, o mundo nessa tensão internacional, isso impacta o preço do petróleo, é uma loucura. Mas no meio dessa confusão toda, o que esse povo foi fazer em Israel? Inclusive o Marcos Rocha, governador de Rondônia, a Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, o Álvaro, prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, paraibano, que inclusive almeja um dia ser governador da Paraíba. Aí eu fico perguntando, Rondônia, o estado de Rondônia, com tanta desigualdade social, Belo Horizonte, que eu conheço, tem problemas também, Brasília, que tem uma renda per capita alta, mas tem bolsões de pobreza no entorno, e João Pessoa, você acha que João Pessoa não tem problemas suficientes para o prefeito ter que ir para Israel para ver exemplos de... Isso é ou não, na minha opinião, torrar dinheiro público com o que não tem finalidade objetiva, e muitos desses 41 que estavam lá queriam fazer média com a base eleitoral deles, alguns aliados à extrema-direita, que é para fazer videozinho de TikTok, para dizer, ó, estamos aqui no Estado de Israel, né? Como alguns aloprados têm feito, e ir para o centro de um Estado que está sob tensão constante. Tem gente que está em Israel querendo sair de Israel. Aí você vê 41 brasileiros vão para dentro, vão para o olho do furacão, gastando dinheiro público, indo... Porque eventualmente fica se questionando o que as autoridades vão fazer em outros países, em agendas oficiais, e você tem agendas e agendas, né? O que é que a agenda desses políticos vai mudar na vida de Rondônia, de Belo Horizonte, de João Pessoa, de Brasília, né? É torrar dinheiro público, e a gente vê muito isso, a gente vê muito... vou numa viagem, daqui a pouco o prefeito está botando no TikTok, está botando na rede social... Olha, estou numa missão internacional. Aí ele quer dizer que foi chamado, que ele é muito importante, que o Estado de Israel está preocupado, por exemplo, com a vida do povo de João Pessoa, e convidou o prefeito para aplicar isso em João Pessoa, né? E a gente vê prefeitos de outras cidades do Nordeste também. Então é mais uma farra, é mais uma discussão que o que eles estavam vendo lá em Israel não ia mudar nada a vida deles na prática, né? Israel tem exemplos importantes, por exemplo, porque em Israel chove pouco, a convivência com o semiárido. Já vi alguns políticos nordestinos visitando Israel para ver como é que eles convivem com essa realidade, mas esses aí que foram agora, no meio das tensões internacionais, mesmo que não tivesse ainda a guerra com o Irã, só a guerra com o Hezbollah, com o Hamas, com essa
essa confusão sem fim que está matando, na verdade, inocentes. Você vê aquelas crianças morrendo em Gaza, dá vontade de você correr lá, pegar as crianças, trazer para criados, como aquilo dói no coração da gente. Mas o Hamas está ativo ainda, com riscos de ações terroristas ainda em Israel, como fez inclusive para deflagrar todo esse processo. E a gente fica acompanhando isso e se perguntando, cadê juízo? Tem a música do Emílio Santiago que diz, cadê juízo quando a gente mais precisa? Essa frase se aplica muito bem a esses 41 políticos que foram torrar dinheiro público em Israel, agora estão conseguindo chegar na Jordânia para de lá serem repatriados. Inclusive muitos adversários políticos do atual presidente Lula, mas nessa hora todo mundo é pianinho, todo mundo chorando apoio, desesperadamente, que o Itamaraty vai acudir, e estavam lá muitos para fazer vídeos para defender a posição política de Israel, que é mais do ponto de vista do Benjamin Netanyahu, que o povo israelense tem nada a ver com isso, que é muito mais aliado com Bolsonaro do que com o presidente Lula. É o mundo louco no meio de tantas guerras, e os políticos brasileiros, esses 41 aí, dando um exemplo de como torrar dinheiro público e ainda correr risco de morte.